Os pequenos negócios são importantes para milhões de brasileiros. Para os jovens que procuram seu primeiro emprego e para idosos que já se aposentaram. São importantes para aqueles que acordam às 5 da manhã e para aqueles que vão dormir às 5 da manhã. São importantes para as pessoas que sempre sonharam em ter seu próprio negócio e por isso não medem esforços para vencer. Os pequenos negócios são a maior engrenagem social do país, porque aquecem a economia, geram renda e empregos e criam muitas oportunidades. 70% da população economicamente ativa dependem do trabalho dos pequenos negócios. Todos os dias, milhões de brasileiros acordam com novas ideias que surgem dentro de um pequeno negócio. E essas ideias ajudam a melhorar a vida de outros brasileiros. Foi isso o que a Samara e o Niged fizeram recentemente. Eles já tinham o restaurante Salim Sou Eu em Brasília, quando decidiram lançar em larga escala um dos produtos que faziam em seu restaurante. A pasta cremosa de alho, que encantava seus clientes, passou a ser vendida em pontos comerciais da cidade, como supermercados e mercearias. Os amigos, conhecidos, pessoas experientes, consultores, falavam assim: vocês são loucos de pensar em criar uma fábrica desse tamanho no meio da crise. Mas nós tínhamos certeza do nosso produto. Então, já estamos hoje com mais de 300 pontos de venda. A inovação é o melhor caminho para driblar qualquer crise. Quem também faz a diferença com seu pequeno negócio é o Geórgio, Luiz e a Marilei, da EGL Engenharia, que já atua no mercado há 15 anos, gerando números crescentes de empregos diretos e indiretos. Como empresa de engenharia, a gente sempre tentou se espelhar, a gente sempre focou muito nas grandes construtoras, nas grandes empresas, a gente sempre via essas empresas como referência e tentou montar uma estrutura que parecesse com aquilo. A gente se reconheceu melhor como pequena empresa e aprendeu a se adaptar melhor para a realidade desse tipo de mercado. Então a gente aprendeu, por exemplo, a enxugar custos ou ampliar nossos custos de acordo com a necessidade efetiva e com a demanda efetiva que a gente recebesse. A EGL hoje é uma empresa que a gente emprega em Brasília 20 pessoas no nosso quadro permanente aqui e cada projeto que a gente começa, normalmente são em cidades espalhadas pelo Brasil, aumenta um pouco a nossa equipe local e também faz muita contratação nos locais onde os projetos são executados. É assim que os pequenos negócios ajudam o Brasil a crescer e se fortalecer economicamente e socialmente, gerando empregos, renda e desenvolvimento. E o Sebrae está ao lado desses empreendedores, estimulando o conhecimento, a formalização, a redução da burocracia e a melhoria do ambiente legal para que os pequenos negócios brasileiros tenham cada vez mais histórias de sucesso. Sebrae. O que faz um banco ser grande? É a tradição? O número de agências? Ou quem sabe a tecnologia e os serviços que oferece? Não. Tudo isso ajuda. Mas o que faz um banco ser grande é muito mais. É a gente falar a sua língua. É ter o seu jeito. É estar sempre do seu lado. Ali na esquina ou no mundo inteiro. É fazer aquilo que só um banco que é nosso pode fazer. Reinvestir os recursos, aqui mesmo, no Sul. Para melhorar a vida de quem é daqui e a de quem escolheu viver aqui. É isso. O Banrisul só é grande porque a nossa gente é grande. Banrisul, o grande banco do Sul. Olá, nós somos o Embelendo. Fomos criados em 2000 pelo Marcelo e pela Lu, e desde 2003 trabalhamos incluindo socialmente jovens que têm um amor em comum, o tênis. Esse amor é compartilhado por quem vê no esporte uma oportunidade de mudar a sua realidade. Essa gurizada tem de 6 a 18 anos, e de segunda a sexta participam de várias atividades aqui na ONG. E por mais que o foco seja o tênis, não é só isso. São oficinas de português, psicologia, cinema, alfabetização e muitas outras. A única coisa que a gente quer é que quem esteja aqui seja um bom aluno na escola. Fora as notas, o projeto não cobra absolutamente nada dos jovens. Toda essa fábrica de grandes promessas do esporte e incríveis seres humanos não funciona sozinho. Para viabilizar esse projeto fantástico, nós fazemos alguns eventos. Tem o Rolando Arroz, em que a gente reúne tenistas do Brasil todo junto com nossos alunos, para celebrar o ano que passou. Tem o É Sopa,
em que uns baitas chefes de cozinha nos apoiaram e fizeram umas sopas para também tentar ajudar o projeto. E ainda assim, a ONG está correndo o risco de fechar as portas. Mas aí tem você, que não vai deixar isso acontecer. Acesse o crowdfunding e faça essa galera continuar correndo bastante no Saibro. Ele faz parte do projeto Abrace o Brasil, uma iniciativa super legal da Brazil Foundation, que ajuda outras ONGs brasileiras. De raquetada em raquetada, a gente arrecada o que precisa. E com o vem e vai da bolinha pela internet, a gente chega na maior quantidade de gente possível. Compartilhe e doe. O tema do esquenta tributário é segurança e certeza jurídico-tributário nos 30 anos da Constituição brasileira. Convidamos para subir ao palco Ederson Garim Porto, professor doutor da URGS e membro da Fundação, como mediador desta atividade. Humberto Ávila, professor titular de Direito Tributário da USP e da URGS. Cristiano Carvalho, livre docente da USP e pós-doutor pela University of California, Berkeley. E Hugo de Brito Machado, professor doutor pela Universidade Federal do Ceará. De imediato, nós passamos a palavra ao mediador desta atividade, Ederson Garim Porto, para a condução dos trabalhos. Muito boa tarde a todos e a todas. É com muita satisfação que damos início a essa 17ª edição do Congresso de Direito Tributário, organizado pela Fundação Escola Superior de Direito Tributário. Sejam todos muito bem-vindos, colegas, advogados, profissionais, procuradores, magistrados. E passando já de imediato, e a ideia aqui é que esse seja um debate, uma troca de ideias. Temos aqui excelentes palestrantes, figuras conhecidas que dispensam a apresentação. Eu acredito que o oportuno desse formato que foi criado e foi concebido pela Fundação é que se estabeleça a troca de ideias, o debate franco, como todos aqui prezam e todos gostam de estabelecer. O tema central do painel é segurança jurídica, um tema caro a todos os painelistas aqui. E nós gostaríamos, então, de explicar a sistemática aos presentes, que vai ser uma exposição, uma fala de cada um dos painelistas, com a possibilidade de debate, oposição e troca de ideias, neste tempo reservado ao painel. Então, eu começo pedindo aqui para que o professor Humberto Ávila pudesse começar, até porque a sua tese de livre docência na USP tratou do tema. Se pudesse começar situando ao auditório, à plateia, sobre a importância dessa norma constitucional, enfim, a interpretação e os problemas que derivam da uma aplicação dela, enfim. Fique à vontade, professor Humberto. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de tudo, agradecer à Fundação, na pessoa do professor Ederson Garim Porto, por mais esse convite, que muito me alegra de estar aqui em Gramado perante todos vocês, ao lado do Dr. Cristiano Carvalho e ao lado do Dr. Hugo de Brito Machado. O tema, naturalmente, é muito amplo, e antes de entrar, eu queria só fazer uma comunicação muito breve, porque não há outras oportunidades para fazer. Eu escrevi um livro há muito tempo, chamado Teoria dos Princípios. Ele foi dedicado ao professor Ricardo Lobo Torres e ao professor Almirdo Couto Silva.
Ambos faleceram no mês passado. E o livro é dedicado da seguinte forma: aos professores que eu antes mencionei, mestres pelo saber e não pelo poder. Então, já naquela época, eu quis fazer essa homenagem. São 2 professores que vão fazer muita falta, e no âmbito do direito tributário, certamente, o Dr. Ricardo Lobo Torres já faz muita falta. Feitas essas observações, e também enaltecendo a homenagem que está sendo prestada por esse congresso ao professor Marco Aurélio Greco, de extrema criatividade, um jurista imponente, eu queria dizer o seguinte, que eu defini segurança jurídica colocando da maneira mais simples possível como a capacidade de se compreender o direito, de o direito ser estável e ser previsível. Só há segurança jurídica se o destinatário consegue compreender a regra que deve observar. Para isso, é preciso de um mínimo de clareza e de determinação. De outro lado, se o contribuinte age com base no direito, aquilo que ele fez com base no direito ontem não pode ser objeto de frustração hoje. Por isso, o direito tem que ser minimamente estável. E é preciso que o contribuinte possa, de maneira razoável, medir quais serão as consequências jurídicas que serão aplicadas no futuro aos atos que praticar no presente. Por isso, o direito tem que ser minimamente previsível. Se o direito não for compreensível, estável e previsível, não há segurança jurídica. E aí surge a pergunta: em que medida, nos 30 anos de Constituição, nós temos problemas que atingem a compreensão, a estabilidade e a previsibilidade do direito? Eu estava pensando em usar metáforas. E, se todos vocês me permitirem, eu quero voltar a uma metáfora que é muito utilizada no direito, inclusive no direito público brasileiro, de definir os princípios como vigas mestras do ordenamento jurídico, tal qual um edifício que, se não tiver vigas mestras, desmorona. Na verdade, essa metáfora é uma metáfora que vem lá de Aristóteles, para quem princípio, do grego arquê, significa fundamento, tal como o leme para o barco, a fundação para a casa, o pai para o filho, o poder para o Estado. Em outras palavras, o que é um fundamento? É aquilo sem o qual o direito desmorona. E o que eu acho que está acontecendo, e aí vou entrando na questão da segurança jurídica, o que eu acho que está acontecendo? Eu acho que tem 2 coisas acontecendo no direito brasileiro que me parecem extremamente graves. A primeira diz respeito a como os fundamentos do direito, e aí me refiro não só aos princípios, mas também às regras de competência, estão sendo construídos, e, em segundo lugar, como esses fundamentos têm sido conservados. E vou usar 2 metáforas que me parecem ilustrativas disso que eu estou querendo dizer. Primeiro caso. Não sei se todos se lembram, mas em 1998, um edifício chamado Palace 2 desmoronou no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. 8 mortos, centenas de famílias desalojadas. Houve um primeiro desmoronamento em 22 de fevereiro de 1998, depois um segundo desmoronamento em 27 de fevereiro, até que no dia seguinte, dia 28, o prédio foi implodido. Foram feitas pesquisas e laudos para saber as causas do desmoronamento. Um problema de erro técnico estrutural nas vigas mestras do edifício. A foto do desmoronamento dá conta, inclusive, que o material utilizado era de péssima qualidade. O prédio quase que esfarelou. O que isso tem a ver conosco? Eu acho que um dos problemas que
está fazendo com que o edifício do direito comece a desmoronar é o modo como alguns professores e alguns ministros estão interpretando a Constituição. Eu não sei se todos vocês sabem, mas existem várias teorias da interpretação, mas tem uma que é defendida por muitos professores e muitos ministros, que é a teoria cética da interpretação, no sentido de que o intérprete, ao interpretar uma disposição constitucional, atribui inteiramente qualquer significado aos termos constantes do dispositivo. Como se as palavras postas na Constituição não tivessem nenhum significado antes da atribuição mágica pelo magistrado ou pelo professor. Isso está fazendo com que os tais pilares da nossa Constituição esfarelem. Porque aquilo que todos conseguem compreender, porque sabem ler e as palavras possuem significados, ainda que possam ser ambíguos e complexos, mas possuem significados, as pessoas simplesmente não estão entendendo como é que se pode atribuir determinados significados à nossa Constituição. E isso tudo está fazendo com que o pilar deixe de ser um pilar, porque o material que está sendo utilizado para a construção do prédio é um material de péssima qualidade. Vocês todos devem estar perguntando, sim, mas qual o exemplo? Eu vou dar um, mas posso dar 100. Ao interpretar o inciso 12º da Constituição, o Supremo, por maioria, entendeu que não havia sigilo de dados, e por isso não havia sigilo fiscal. O que está escrito na Constituição? Está escrito mais ou menos o seguinte, que o sigilo de dados, que é inviolável, o sigilo de dados e de comunicações telefônicas, salvo, nesse último caso, de comunicações telefônicas, se houver autorização judicial em processo penal para investigar crime. E o que o Supremo entendeu? Que o sigilo de dados, onde se insere o sigilo fiscal, pode ser quebrado diretamente pela autoridade sem autorização judicial. Como, com esse texto, chegou a essa conclusão, para mim, é um mistério. Um dos ministros, o relator, o ministro Dias Toffoli, disse o seguinte, que, apesar da Constituição dizer o que disse, todos os países do mundo adotam uma compreensão diferente. Logo, e aí vem a conclusão, que não sei como decorre das premissas, no sentido de que, então, na Constituição brasileira, não há sigilo de dados. Embora o texto diga claramente, o sigilo de dados é inviolável. Então, este é o primeiro problema. O que se está fazendo com o texto da Constituição? O significado do texto constitucional está cada vez menor. Como há muitas questões que envolvem problemas políticos, e a população está, digamos, em geral, satisfeita com algumas decisões, eu faria um alerta. Quando se flexibiliza um dispositivo constitucional, se pode flexibilizar qualquer dispositivo constitucional. E a felicidade de hoje pode ser a tristeza de amanhã. Qual é o segundo problema, antes de eu passar já a palavra? O segundo problema não é como as vigas mestras da Constituição são construídas. É o modo como elas são conservadas. Uso uma segunda metáfora. Em 2012, 3 prédios no Rio de Janeiro, de novo, desmoronaram. Um primeiro maior e 2 outros menores, bem no centro, 17 mortos. O que aconteceu? Foram feitos laudos, pesquisas, e uma das causas é que, no prédio maior, havia uma reforma no 9º andar. E quem fez a reforma tirou as vigas do lugar. O prédio maior caiu e levou os 2 outros juntamente. E por que eu estou usando essa metáfora?
Porque não bastasse muitos professores e muitos ministros entenderem que, por interpretação, se pode atribuir qualquer significado ao texto da Constituição, mesmo quando entendem que o texto tem um significado, arrumam uma razão extraordinária para não aplicar o significado diante do caso concreto, porque se trata de um caso muito especial. Em outras palavras, os pilares estão sendo removidos, por razões as mais variadas, normalmente razões subjetivas de quem está interpretando. E isso torna os pilares algo diferente de um pilar, porque simplesmente não dá sustentação. E isso está acontecendo no âmbito do direito tributário, com flexibilização da legalidade, das regras de competência, e por aí vai. Então, qual é a minha preocupação? É que há teorias da interpretação e teorias da aplicação das normas que estão como cupins corroendo os fundamentos da nossa Constituição. E o efeito é que os cidadãos contribuintes não conseguem mais, de antemão, compreender o direito, porque não há clareza nem determinação, e, de outro lado, o direito que tinha que ser estável fica mudando a todo momento, e que tinha que ser previsível não permite com que o contribuinte possa antever minimamente as consequências que serão aplicadas no futuro aos atos que praticar no presente. O professor Hugo de Brito Machado certamente vai tocar no assunto, mas não há país desenvolvido no mundo onde haja um grau de insegurança muito grande, porque ninguém investe num país onde não saiba quais são as consequências que serão aplicadas. Então, este festival de interpretacionismo, de construtivismo, ou seja lá o nome que se venha a dar, é algo que me parece estar tocando as estruturas do direito tributário brasileiro. Professor Humberto, muito obrigado. A ideia é que a gente passe a palavra e permita que se estabeleça o diálogo. E eu passo de imediato a palavra ao professor Hugo de Brito Machado, lhe perguntando, professor Hugo de Brito, utilizando-se da metáfora do professor Humberto, os pilares, as normas mestras da nossa Constituição são feitas de mal qualidade, ou elas foram construídas, ou elas são interpretadas de forma equivocada? Nós estamos com um problema nessas normas, nesses pilares, grave, e que vem se acentuando nos últimos anos, e falamos de 30 anos da Constituição. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Eu agradeço, em primeiro lugar, o convite que me dá a oportunidade para conversar um pouco com vocês sobre esse tema que foi colocado no painel do evento de uma maneira assim muito firme, não é? Que é para esquentar, não é? Mas eu vejo na questão da segurança jurídica, segurança e certeza jurídica, nos 30 anos da Constituição, eu vejo com muita tristeza, porque eu acho, e eu destaco especialmente esse aspecto, eu acho que a causa, talvez a principal, não sei, mas uma das causas importantes da nossa insegurança é a modificação frequente, intensa da legislação. Nossa legislação é alterada demais. São introduzidas regras de difícil cumprimento, de cumprimento, não vou dizer impossível, mas extremamente difícil, o que me lembra, ao fazer essa afirmação, eu me lembro de uma consulta que eu recebi de um cidadão lá no Ceará, que foi secretário de governo durante algum tempo, e quando deixou o governo, se estabeleceu como empresário,
E aí ele disse que queria me fazer uma consulta. Eu disse, olha, Maia Júnior, eu costumo pedir a quem me consulta que formule objetivamente uma pergunta. Pergunta que deverá ser respondida, no meu parecer. E ele disse que, depois de descrever quais eram as atividades desenvolvidas pela empresa dele, e ele disse que a pergunta dele era muito simples. O como devo proceder para não ter problemas com o fisco? Aí eu disse, olha, Maia Júnior, se eu soubesse responder essa pergunta, eu era o homem mais rico do mundo, que eu ganhava dinheiro muito facilmente, que é muito importante não ter problema com o fisco. Agora, eu duvido que algum empresário diga que consegue evitar problemas com o fisco. Sempre há. E aí eu digo, é uma outra afirmação que eu faço, e, naturalmente, eu peço desculpa a quem pensar diferente, e quero destacar que tenho lido em teóricos de grande valor internacional, que o direito de ter opinião pressupõe o respeito que devemos ter pelas opiniões divergentes da nossa. A discussão se faz com respeito mútuo, quer dizer, devemos discutir, devemos manifestar as nossas opiniões, mas sempre respeitando as opiniões daqueles que pensam diferente de nós, e, inclusive, dispostos a mudar a nossa opinião, quando for o caso, porque existem pessoas que não mudam de opinião nunca. Não, eu não sou assim, eu já mudei minha opinião. Eu sustentava, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é bem conhecido de todo mundo, eu sustentava que o empréstimo compulsório é tributo. Por que eu pensava assim? Eu era influenciado pela maneira como era praticado. O empréstimo compulsório realmente foi criado muitas vezes e o poder público nunca devolvia o empréstimo compulsório. Então, era, na prática, um tributo. Mas eu aceitei o argumento do professor Eros Roberto Grau, de quem fui aluno na pós-graduação lá em Fortaleza, ele foi dar aulas lá, que ele dizia que não, que o empréstimo compulsório não é tributo. E busquei o fundamento para aceitar essa tese do professor Eros, num grande tributarista, que naturalmente todo mundo aqui, quando eu falar o nome, todo mundo sabe, que foi Aliomar Balieiro, quando ele define receita pública. Ora, o tributo é receita pública, e receita é aquilo que ingressa no patrimônio público sem correspondência no passivo. Quer dizer, acresce o ativo sem correspondência no passivo, é receita. Ora, o empréstimo compulsório não é assim. Quando o empréstimo compulsório ingressa no patrimônio público, ele gera uma dívida de quem tomou o dinheiro emprestado, do poder público que recebeu o empréstimo. Se não devolve, é um outro problema, mas, de qualquer maneira, em tese, empréstimo compulsório não é tributo. E até achei muito bom quando veio a Constituição de 88, que praticamente acabou com o problema. Hoje nós não temos mais empréstimos compulsórios exatamente porque a maneira como o empréstimo compulsório está tratado na Constituição deixou de ser interessante para o poder público a instituição dos empréstimos compulsórios. Mas, a propósito do direito, e o Humberto Ávila fez uma introdução muito importante aí, mas eu não posso deixar de mencionar o que eu ouvi numa conversa, num aniversário na casa de um amigo, uma conversa com um psiquiatra que estava lá participando do evento, e aí disse que os médicos menosprezam muito a psiquiatria e, em função desse menosprezo, um médico, em uma certa ocasião, havia perguntado a ele, fulano, a psiquiatria é mesmo medicina? E ele respondeu, colega,
A psiquiatria é o ramo da medicina que nos permite distinguir medicina de veterinária. Não é? E com isso, depois eu disse a eles, mas como é que pode isso? Não, eu inclusive fiz um artigo para publicar no jornal lá em Fortaleza, e a minha mulher achou que o artigo estava muito pesado contra determinadas categorias, era muito pesado, e eu disse, eu vou perguntar. E ele andou lá em casa e eu perguntei a ele. Ele disse, não, se você quiser, eu publique meu nome. Eu assino embaixo e publico. Não, pode deixar que eu vou publicar. Publiquei. Pois bom, eu passei a sustentar que o direito é um sistema de limites que é fruto e é instrumento da racionalidade humana. Enquanto os animais não racionais resolvem os seus conflitos pela capacidade de morder, de correr, enfim, pelas aptidões físicas, o ser humano procurou construir o direito como um instrumento para solucionar os seus conflitos. Portanto, o direito é esse instrumento, esse sistema de limites que é fruto e é instrumento da racionalidade humana. Ou nós não conhecemos, eu acho que aqui ninguém conhece o Código Penal dos macacos, nem o Código Civil dos elefantes. Porque, como não são racionais, eles não usam o direito para solucionar os seus conflitos. Mas, muito bem, o que tem isso a ver com a questão da segurança? Bom, a segurança é um valor. O direito tem por objetivo fundamental a preservação dos valores da humanidade. Valores entre os quais devem ser destacados a segurança e a justiça. Eu acho até que a segurança é mais importante, é mais fundamental do que a justiça. O valor segurança, ou a certeza, Humberto Ávila disse isso, destacou com muita propriedade, que pode ser considerada como a previsibilidade. Quer dizer, o direito nos dá a aptidão, ou nos dá as condições para fazer uma previsão das consequências do nosso comportamento. Pois muito bem, essa aptidão para dar segurança no direito brasileiro, ela está muito longe de ser alcançada. Tanto pela quantidade, como eu falei há pouco, a quantidade imensa de leis que são editadas, são produzidas, como pela incoerência na própria jurisprudência. A própria jurisprudência tem produzido decisões absolutamente incoerentes que nos deixam com absoluta insegurança. Criam aquela insegurança de que falava o que me consultou em Fortaleza. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para não ter problemas com o fisco? Aí eu, meditando muito sobre o assunto, posso estar exagerando, mas eu digo sempre que o fisco, o Estado fisco, tem um grande interesse, não tem nenhum interesse pelo direito, tem muito interesse pelo dinheiro. A única coincidência está nas 3 letras, na primeira e nas 2 primeiras e na última, di e o o do final. O interesse grande pelo fisco é no dinheiro. Mas eu disse a vocês que, completando a insegurança, ou gerando maior insegurança, existe a incoerência na jurisprudência. Eu quero citar, em matéria de incoerência no Supremo Tribunal, a questão da incidência do ICMS.
Nos transportes, incide no transporte terrestre, e eu menciono o número da decisão do Supremo, porque quem quiser depois conferir terá essa oportunidade. Eu me refiro à ADIM 2669, 2669. E depois diz, não incide no transporte aéreo, ADI 1600. Portanto, duas decisões absolutamente incoerentes. E do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal também, aliás, do Superior Tribunal de Justiça, também tem as suas incoerências. Quanto ao depósito judicial, depósito que o contribuinte, quando ingressa em juízo, faz em garantia do juízo. Diz o STJ, não é despesa, pertence ao contribuinte. Não pode ser contabilizado como despesa, ele pertence, continua pertencendo a um valor que continua pertencendo ao contribuinte. Isso está no RESP 769-483 do Rio de Janeiro. Mas o mesmo tribunal decidiu que o depósito não pertence ao contribuinte. No RESP 1.253.513. Quanto ao PIS/COFINS na importação, para afastar a isenção dada aos produtores, aos produtos aduaneiros, diz que são tributos internos. Isso está no RESP 1.002.069 do Ceará. Quando o produto interno, para ser isento, e se pleiteia, quando o produto interno passa a ser isento, porque a lei foi modificada e passou a ser isento, e se pleiteia a isenção do PIS/COFINS para produtos oriundos do Mercosul, o STJ diz que PIS/COFINS, importação, são tributos aduaneiros, que não podem ter o mesmo tratamento dado ao PIS/COFINS interno. Mas a incoerência mais grave do STJ diz respeito ao tratamento do estabelecimento comercial e da empresa. Quem é o contribuinte? Existe ou não existe a unidade na pessoa jurídica? Tributo pago pela filial, a matriz não tem legitimidade ativa na repetição do indébito, decidiu o STJ. Tributo pago pela filial, a matriz não tem legitimidade para pleitear a restituição. Já imaginaram? Pois olha, isso está no RESP 1.283.387 do Rio Grande do Sul. Na execução fiscal, entretanto, matriz e filial são partes da mesma pessoa jurídica. Ora, é uma incoerência brutal. Ou o estabelecimento tem autonomia como pessoa para ser parte da relação jurídica, ou não tem. Ou parte na relação jurídica é a empresa como pessoa jurídica, e, portanto, envolve todos os seus estabelecimentos, ou é cada um dos estabelecimentos. O que não pode é, ora ser um, ora ser o outro. E agora, o que é curioso é que essa incoerência sempre ocorreu a favor da fazenda pública. E isso me lembra, pessoal, me desculpem fazer uma referência a uma situação pessoal minha, uma ocorrência pessoal, mas me lembra muito
a época em que eu tive a pretensão de ir para um tribunal superior e havia conversado com o governador do estado do Ceará, Tasso Gereissati, e ele, depois de alguns dias, eu encontro com ele e ele me diz, olha, eu conversei com algumas autoridades importantes nessa decisão e me disseram que realmente você é um juiz muito bom, mas tem um grave defeito. Você tem um grave defeito. É antifazendário. Meu Deus do céu, eu sempre procurei decidir de acordo com a lei, de acordo com a Constituição e de acordo com a lei. Nunca levei em consideração o interesse de parte A ou parte B. Sempre procurei decidir de acordo com a lei. Mas não... E depois disso, eu em seguida resolvi pedir aposentadoria e até um colega de tribunal que tinha pretensões de ir para o Tribunal Superior e realmente terminou indo, ele telefonava para mim, uma ocasião eu estava em Fortaleza, até por sinal botando um aeromodelo para voar, e aí ele telefona para mim e quer saber uma palestra que ia fazer num outra capital lá no Ceará, lá no Nordeste, eu me comprometi de ir. Em seguida, eu perguntei, e o meu pedido de aposentadoria, que eu tinha tirado férias, tinha aquelas férias que se alongavam, né? Estava com direito a 6 meses de férias acumuladas. E aí eu disse, o meu pedido de aposentadoria. Ele disse, não, rapaz, não tira o meu pedido da gaveta. Ele era o presidente do tribunal na época, estava com o meu pedido na gaveta, não tinha encaminhado. Aí eu desliguei o telefone na cara dele, né? Em seguida ele ligou para mim e disse, agora eu acreditei que você realmente quer se aposentar e encaminhou o pedido e realmente Fernando Henrique Cardoso assinou dentro de pouco tempo, foi feito. Mas, meus amigos, eu quero fazer, por último, uma referência a uma manifestação da Receita Federal em solução de divergência. E eu quero destacar o fato de que a consulta fiscal já é um instituto que só se faz necessário em função da insegurança jurídica. Ora, se não fosse a legislação tão complexa como essa, se não fosse tantos problemas, por que o contribuinte precisaria perguntar à Fazenda como deveria proceder em situação A ou situação B? Quer dizer, a consulta fiscal já revela, o próprio Instituto da Consulta Fiscal já demonstra que nós temos uma insegurança jurídica muito grande. Pois muito bem, não fica aí a insegurança, vai adiante. Existe a chamada solução de divergência. O que é a solução de divergência? Digamos que um contribuinte, num determinada parte do nosso território, formulou uma consulta, a Receita Federal respondeu de modo A. Outro contribuinte, numa região diferente, tem uma dúvida idêntica e formula a consulta e a Receita Federal responde de modo B. Duas respostas diferentes para a mesma pergunta. Aí o fisco criou esse instituto chamado solução da divergência. Se reúnem os agentes do poder público que se manifestaram de maneira diferente, eles se reúnem para procurar um ponto comum e uniformizar o entendimento sobre aquela questão. Encontram o entendimento, publicam, isso se chama solução de divergência. Pois muito bem, feita uma solução de divergência, 7 anos depois, o fisco resolve reexaminar a questão e fez uma segunda solução da divergência, manifestando uma opinião
diferente, naturalmente, daquela que tinha sido manifestada na primeira solução de divergência. E aí vem o pior. Pretendem, dizem, eu não sei se tem muito fundamento, mas pretendem aplicar retroativamente esse último entendimento e, consequentemente, obrigar o contribuinte que se comportou de acordo com a primeira solução de divergência a pagar a diferença de tributos com juros e tal, e tal, e tal, e tal. Ora, meus amigos, isso é uma insegurança absoluta e total. Por quê? Porque, dentre os princípios jurídicos, os princípios do direito, garantidores da segurança jurídica, talvez o mais importante, o fundamental, é o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade é absolutamente necessário em toda e qualquer regra, nem só jurídica, não, toda e qualquer regra de comportamento moral, sei lá o quê, a irretroatividade. Como é que eu posso adivinhar como é que daqui a 1 ano, 2 anos, vai ser uma regra para regular o meu comportamento de hoje? Já imaginaram os senhores se depois saísse uma lei dizendo que fazer congresso de direito tributário, que assistir palestras em congresso de direito tributário é crime? Aí aqui todo mundo ia para a cadeia, porque hoje está assistindo, ninguém sabe se daqui a não sei quanto tempo vai ser. Então, vejam, é a questão da irretroatividade. Eu escrevi sobre este assunto no meu livro Direitos Fundamentais do Contribuinte, Direitos Fundamentais do Contribuinte e a Efetividade da Jurisdição. Esse livro é a minha tese de doutoramento, que eu defendi lá na Universidade de Pernambuco. Eu escrevi: a irretroatividade é a essência do direito. A irretroatividade das normas jurídicas em geral é da essência do direito. É um instrumento absolutamente indispensável para a preservação da segurança, que é, sem dúvida alguma, um dos valores essenciais à ideia do direito. E aí eu alonguei o texto, citando autores estrangeiros, muitos de destaque, que cogitam exatamente disso, que a segurança, a irretroatividade é o mais essencial para a preservação da segurança. Mas eu acho que já falei demais e paro por aqui para que outros colegas tenham a oportunidade também de falar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, professor Hugo de Brito. E passando de imediato ao nosso terceiro painelista, o professor Humberto falou da preocupação da insegurança na construção das normas, na interpretação das normas. O professor Hugo de Brito referiu há pouco sobre a insegurança no vacilo na interpretação pelos tribunais e também na alteração sucessiva de normas pelo Poder Legislativo. E aí eu questiono ao querido colega Cristiano Carvalho, colega que é um tema muito caro para nós, o nosso programa de pós-graduação, que é a questão da análise econômica. Que tipo de incentivo se está se criando com esse cenário já descrito pelos painelistas que lhe antecederam? Boa tarde a todos. Nós não combinamos essa pergunta, mas ela caiu como uma luva. Mas eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente à Fundação. É uma honra estar aqui, abrindo esse evento, nesse esquenta tributário. Agradecer ao presidente, o professor Fábio, agradecer à professora Melissa, vice-presidente, cumprimentar meus colegas aqui de painel, o professor Ederson, grande amigo, com quem coordeno um LLM em tributação na Unicinos, cumprimentar o professor Humberto Ávila, o professor Hugo de Brito Machado,
Mas essa pergunta, na verdade, eu começo citando uma frase que eu acho sensacional do escritor americano recentemente falecido também, Tom Wolfe, que define conservador. Como é que ele define conservador? Conservador é um liberal que teve a carteira roubada. Mais ou menos como eu me sinto. Eu sempre fui um liberal, me considero um liberal na política e na economia, mas um liberal sempre foi também um otimista em relação às instituições, em relação à evolução, né, da sociedade, e eu acho cada vez mais difícil ser um otimista dentro do quadro que nós vivemos, né? Já que o tema é segurança jurídica, nós não temos segurança jurídica, muito menos certeza do direito. Veja, a Constituição, e melhor dizendo, o sistema constitucional, né, um sistema dinâmico que age de acordo com a Constituição, tentando fazer valer suas normas, completa 30 anos esse ano. 30 anos, se nós formos comparar, né, metaforicamente, com uma pessoa, normalmente se espera que uma pessoa de 30 anos seja uma pessoa madura, estável, que pense nas consequências dos seus atos. O nosso sistema constitucional é como se fosse um adolescente tardio, né, um adolescente de 30 anos ainda que mora com os pais, né, que instável, não sabe o que faz, não trabalha, às vezes trabalha, enfim, algo que não tem previsibilidade. Isso é extremamente nocivo. E eu trago alguns dados aqui e depois alguns exemplos para demonstrar isso, né? Eu não sou um grande fã da nossa Constituição, começo por aí. Eu acho que quando ela foi criada em 1988, foi uma tentativa de agradar diversas ideologias contrastantes, foi uma forma de tentar pacificar, talvez, um clima da época que vinha de um sistema ditatorial, autoritário anterior, mas o ponto que é inegável é que o sistema piorou, e o sistema tributário piorou muito de 30 anos para cá, eu diria piorou exponencialmente. Então, vejam, desde 1988 foram criadas 5.400.000 normas. Dessas 5.400.000, 363 ou 360, agora esse dado é de 2 anos atrás, deve ter aumentado certamente, digamos que seja 380.000 normas tributárias, dá uma média de 2 normas por dia. Eu não sei, isso aqui eu busquei, na verdade, num estudo de um think tank, que analisou esses dados. Eu não sei se eles querem dizer normas como os juristas entendem, né, significado dos textos, ou se eles querem se referir a atos normativos. Eu desconfio que eles se referem a atos normativos. Leis, portarias, instruções normativas, etc., etc. Seja como for, é um número astronômico, assustador. Nós tivemos, em 30 anos, até o presente momento, a não ser que eu tenha perdido a conta, 99 emendas constitucionais. Isso é algo assim, surreal. Nós tivemos novos tributos criados, tivemos dentro desses 30 anos, tivemos CPMF, tivemos PIS e COFINS de importação, tivemos CIDES, CIP, ISS importação, etc., etc. Ou seja, o sistema cresceu. Então, quando nós pensamos que a Constituição, ainda que, como eu falei, seja uma espécie de colcha de retalhos ideológica, mas tenha lá uma parte que busque proteger o particular, o contribuinte, na verdade, essas proteções me parecem meramente simbólicas, porque o sistema piorou. Não só aumentou a carga tributária, como o pior, aumentou imensamente a complexidade tributária. Existem dados, e são dados seguros, que o Brasil é o país mais difícil do mundo de se cumprir obrigações tributárias. Não é apenas a carga que é alta, existem até alguns tributos que são mais altos do que aqui, por exemplo, o imposto de renda da pessoa física, existem países que a alíquota é mais alta do que aqui. Mas a complexidade em nenhum lugar é pior do que a nossa. Né? Nós sabemos aí pelo relatório do Banco Mundial que o Brasil, de mais de 10 anos para cá, é o primeiro do pódio, né, dos países mais difíceis do mundo de se cumprir com obrigações tributárias. Custos de cumprimento. Até algum tempo atrás eram 2.600 horas, em média, por empresa,
baixou no último relatório para um pouco menos de 2.000, mas o mais interessante é que o segundo colocado, se eu não me engano, Venezuela ou Bolívia, não me lembro qual agora, porque os segundo, terceiro, quarto, quinto sempre mudam, né? Bolívia, Venezuela, Camarões, Chad, etc., são sempre exemplos de países envolvidos, né? E o Brasil no primeiro lugar. O segundo colocado é quase metade. São pouco mais de 1.000 horas necessárias para cumprir com as obrigações tributárias. Então, existe algo, obviamente, errado com o nosso sistema. Há pouco mais de 20 anos atrás, 1995, no governo Fernando Henrique, a tributação brasileira atingia cerca de 24% do PIB, do Produto Interno Bruto. De lá para cá, nós estamos em aproximadamente 36%. Então, vejam que piorou o sistema, em termos de carga, em termos de dificuldade. E o que acontece? Eu ouvi, na verdade, concordo com o Humberto, eu também defino segurança jurídica como estabilidade, né, essencialmente estabilidade, mas eu vejo também como estabilidade das instituições, né, instituições formais, que, na verdade, um outro nome para sistema jurídico, e também estabilidade do ambiente em que vivemos, o mercado, propriamente dito, de trocas econômicas, o mercado de troca de ideias, o mercado de relações humanas, né, que também tem que ser estável e depende muito do direito, ou seja, das instituições, para que seja estável, que permaneça estável. Só que aí também é interessante, eu vi tanto o Humberto quanto o Hugo falando de consequências. Bom, eu sou um adepto, um entusiasta da análise econômica do direito, como Ederson bem disse. Então, eu sou um consequencialista, me importam muito as consequências. Eu vejo o direito não tanto pelo lado do aspecto da teoria da norma, não obstante eu considero isso muito importante, mas eu vejo o direito pelo lado do comportamento humano. Então, eu enxergo o sistema jurídico pela ótica dos incentivos ao comportamento humano. Nesse sentido, qualquer sistema jurídico é um potente, né, criador de incentivos, é uma máquina de incentivos. O problema é que podem ser incentivos tanto para o bem quanto para o mal, tanto para bons comportamentos quanto maus comportamentos. E eu diria que, infelizmente, o nosso sistema é um gerador de péssimos incentivos. Então, vejam, se nós considerarmos que todos nós somos agentes racionais, e a definição de agente racional em teoria econômica, análise econômica do direito, é bem simples, às vezes até pueril, né, que reagimos a incentivos, né, e escolhemos de acordo com o critério custo-benefício. Eu diria que o sistema nos incentiva a agir mal. Então, o sistema jurídico brasileiro é um grande gerador de risco moral, como se diz em teoria econômica, o famoso moral hazard, que são incentivos para que nós seguimos nos comportando mal. E eu vou dar um exemplo disso aqui, de um círculo vicioso gravíssimo. Vejam bem, vou fazer um corte, um círculo pode começar de qualquer lugar, mas vou começar pelas leis, né, as leis tributárias. Obviamente, elas não são boas, senão não gerariam tanto litígio. Né? Começam que são leis ruins, muitas vezes propositadamente ruins. Não tem clareza, as suas exposições são vagas, ambíguas, propositadamente. Né? Aliás, eu faço uma parte aqui para fazer um alerta: desconfiem muitas vezes de reformas legislativas quando tem algum autor principal por trás delas. Aqui eu não vou falar exemplos, mas em off depois eu posso citar alguns exemplos. Porque isso tem um problema de teoria da agência, de agente principal, que se diz, que explica por que muitas vezes essas alterações são propositadamente vagas e ambíguas. Por quê? Porque quem as promoveu fica com a chave do conhecimento. E essa chave do conhecimento, né, tem um valor altíssimo. Pode literalmente enriquecer o dono dessa chave. E vejam bem, qual é a consequência primeira de leis ruins? Cheias de ilegalidade, de inconstitucionalidades, de problemas de vício. Isso incentiva profissionais, nós, advogados, a tentar conseguir vantagens com essas leis. Veja, não estou falando que é errado, não é julgamento de valor. Somos agentes racionais e reagimos a incentivos. Então, nós vamos produzir teses e mais teses e mais teses. Advogados, auditores vão ser incentivados a investir contra o sistema. Não sei se vocês sabem, uma das jabuticabas assim, brasileiras, isso é até uma redundância, né? A quantidade de ações judiciais contra as fazendas públicas.
É difícil ver no resto do mundo isso. Você vai aqui perto, na Argentina, no Chile, é difícil ver empresas ajuizando, né, ações contra o fisco, contra o Estado, contra a fazenda. Aqui não, aqui é a regra, aqui é um costume nosso já arraigado. Mas por quê? Por causa desses incentivos. Bom, outro dado que influi nisso, lateral, é que o Brasil, não sei se vocês sabem, tem mais cursos de direito, tem 1.200 cursos de direito, do que o resto do mundo somado. Então, qual é o incentivo disso? Eu sou advogado, eu tenho que buscar trabalho, então eu vou criar tese. Não necessariamente apenas tributária, mas teses ou de outras áreas também. Mas é um incentivo, eu preciso trabalhar. Bom, a partir daí, processos e mais processos, entopem o judiciário. O judiciário, naturalmente, né, como tudo ou mais na vida, tem recursos escassos, limitados, leva anos para tentar estabilizar, né, essas questões, esses litígios. Bom, por causa dessa profusão, normalmente saem decisões instáveis, inseguras, que não estabilizam o sistema. Na minha tese de livre-docência, muitos anos atrás, que publiquei como Teoria da Decisão Tributária, tem um capítulo que se chama Decisão do Juiz. Eu divido, na verdade, decisão do legislador, do contribuinte, do fiscal e do juiz. Decisão do juiz eu sempre reportei como a mais importante do sistema. Não é desembargador mexe. Não é porque, por qualquer razão, o juiz seja mais inteligente ou mais competente que advogado ou procurador. Não, é porque o juiz tem a função, o princípio de estabilizar o sistema, que é muito importante. Só que o resultado não é esse. E o que acontece? Dentro desse círculo vicioso, de vez em quando saem aí alívios fiscais, como um refis, que na média a gente vê de 2 em 2 anos sai um novo, sai um refis estadual, sai às vezes municipal, que gera novamente risco moral. Né? Se for ver a média, às vezes anualmente sai um estadual, federal de 2 em 2 anos na média. Qual é o incentivo de novo? É descumprir as obrigações, gerando esse círculo vicioso. Bom, aí finalmente chega no Supremo, né, uma questão tributária, envolvendo constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Bom, aí o Supremo resolve modular a decisão. Não é? Aconteceu historicamente poucas vezes. Eu tendo a dizer que será a regra daqui para frente. É pura estimativa, né, especulação, mas, advindo da decisão do ICMS, da base de cálculo de PIS e COFINS, e uma série, vejam, de novo exemplo do incentivo para criar teses. Vejam, não estou falando mal de advogado, eu faço isso também, eu sou advogado. Vai surgir uma série de processos que vão culminar, vão acabar no Supremo, e aí vai chegar uma decisão difícil. Né? Ou eu deixo haver aí uma recuperação do indébito, ou talvez a União quebre. E talvez o incentivo seja modular. Bom, mas aí vai gerar novos incentivos ruins. Quais são os novos incentivos ruins? De novo, o risco moral. Muito simples. Se a decisão é modulada e o único efeito é não poder cobrar aquele tributo inconstitucional para frente, mas aqueles que não ingressaram com a ação, não têm seu direito adquirido, não podem reaver o que pagaram indevidamente para trás, isso, na verdade, é um presente para a União Federal, ou para o Estado, ou para o município. De novo, risco moral. Ou seja, é um mau comportamento. A única coisa que eu tenho que fazer, eu, Estado, lato sensu, é criar um novo tributo inconstitucional, que vai levar 15, 20 anos para chegar no Supremo, eu vou cobrar até lá, não vou precisar devolver, pelo menos não para todo mundo, né? E vou seguir, como se fosse um planejamento tributário estatal, criando tributos ruins. De novo, risco moral. E isso incentiva, então, o Estado a seguir criando leis ruins, que, por sua vez, vai gerar novas teses e novos processos. Então, é difícil sair desse círculo vicioso. É um problema que a gente estuda bastante em teoria dos jogos, seria uma espécie de dilema do prisioneiro, que não dá tempo de explicar aqui, mas algo bastante pernicioso, que talvez só uma reforma tributária, também extremamente difícil de implementar para uma série de bloqueios estratégicos também, mas que poderia resolver esse problema. Então, assim, tem uma série de problemas graves que a gente tem percebido que só pioram de anos para cá.
Eu devo estar com o meu tempo esgotado, mas eu estou finalizando em 1 minuto. Vejam, de novo indo para a análise econômica do direito, existe um prêmio Nobel, já falecido há alguns anos atrás, chamado Ronald Coase, professor da Universidade de Chicago, que foi um dos grandes responsáveis pela chamada nova economia institucional. Então, ele é muito preocupado com instituições. O que dizia o Coase? Olha, quando existe um mercado, e mercado aqui eu não falo só troca econômica, um mercado de relação humana, né? Pessoal, onde as pessoas todas se conhecem, os chamados custos de transação são baixos. Porque as pessoas se conhecem, então há uma tendência a barganhar, negociar. Quando, por exemplo, um vizinho causa um dano sem querer na propriedade do outro, eles vão lá, conversam e acertam. Quando o mercado se sofistica e vira impessoal, aí o que é necessário? São necessárias instituições boas e sólidas, justamente para trazer segurança jurídica e certeza e diminuir os custos de transação. Porque se eu não conheço a pessoa que me trouxe um dano, eu vou poder ajuizar uma ação contra ela e eu sei que terá uma decisão, pela jurisprudência, razoavelmente estável, que me garante um direito, uma expectativa de direito, coisa que nós não temos no Brasil. Então, o nosso sistema jurídico, ele não faz o que ele deveria fazer, que é diminuir custos de transação, ele aumenta os custos de transação. E os exemplos são inúmeros. Aí nós temos, o professor Hugo falou, soluções de consulta. Como é que pode uma solução de consulta federal ter uma para cada região? É absurdo isso, a União Federal é uma só. Uma decisão deveria significar o entendimento de toda a fazenda. É óbvio, mas não é o que acontece. A questão dos votos de qualidade. Quem advoga sabe que está cada vez mais difícil o processo administrativo, seja municipal, estadual ou federal. Quando é chamado voto de qualidade, ele costuma ser sempre contra o contribuinte. Isso quando nós estamos assistindo cada vez mais a ver decisões completamente sem critério jurídico, completamente política, para fins meramente arrecadatórios. Veja os tribunais superiores, o STJ, que deveria uniformizar o entendimento da legislação federal, é uma loteria. Caiu na primeira turma é um entendimento, caiu na segunda turma é outro. Tem que torcer para que ganhe naquela que nos favoreça. Isso é completamente irracional. Aumenta os custos de transação de forma astronômica. Vejam, o Supremo Tribunal Federal, não nem vou falar de questão tributária, a gente está assistindo isso agora, recentemente. Veja, o plenário decide uma questão penal envolvendo a aplicação imediata da pena após condenação em segunda instância. Aí, fora isso, como se isso adiantasse, o plenário decidir. Não, porque se cair na primeira turma, esse entendimento prevalece, se cair na segunda turma, não. E mais, tem até um artigo muito interessante do professor Conrado Rubner, colega do professor Humberto na USP, ele é constitucionalista, muito interessante sobre o Supremo, artigo recente, que diz que, na verdade, não existe uma corte, existem 11 cortes. Existem 11 Supremos, cada um decidindo de uma forma. Então, nós temos aí o plenário, a primeira turma, a segunda turma e mais os 11. Dá 14 Supremos. Essa é uma situação surreal que vai exatamente contra qualquer entendimento mínimo de segurança jurídica e certeza do direito. Então, é difícil continuar otimista dessa forma, infelizmente, mas o que resta a nós? Tentar continuar estudando, promovendo esses debates, promovendo esses fóruns de troca de ideias para torcer para que um dia o sistema fique um pouco mais racional, ou pelo menos menos irracional. Obrigado. O professor Humberto tem uma frase que eu reputo, dentre as tantas geniais que ele cunhou em suas falas, que, dentre as razões de decidir, e existem alguns argumentos sopesados pelo Supremo, estão aquelas razões, argumentos de ordem consequencialista, e que, portanto, na hora da tomada de decisão, vão ser sopesadas as consequências, logo, não se poderia tomar uma decisão que viesse a ruir ou a quebrar o Estado brasileiro. E aí o professor Humberto cunha a frase que, na formulação das leis, quanto pior, melhor. Quanto pior, quanto mais drástica ou maior arrecadação com um tributo inconstitucional,
mais difícil vai ser de reconhecer, e se reconhecer, seria modulado. Professor Humberto, o senhor fala que tem questões que são importantes, de razoável importância, e questões muito importantes para o direito, que residem na construção da interpretação e critérios para a identificação de um método seguro, e que isso tem sido pouco falado no direito. Gostaria de ouvir um pouco o senhor. Bom, é uma questão muito interessante, e não é apenas uma questão teórica. Apenas para que todos saibam, a União Federal está requerendo, por exemplo, a modulação de efeitos na declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo PIS/COFINS, sob a alegação principal, na minha avaliação, de que haverá um rombo na ordem de 250 bilhões. Então, está alegando, no final das contas, que se a decisão for pela inconstitucionalidade com efeitos retroativos, os contribuintes poderão receber de volta o que pagaram indevidamente, o que provocará um rombo muito grande, o que supostamente provocaria uma insegurança jurídica muito grande. Eu tenho me insurgido, não só profissionalmente, como academicamente, contra essa tese, porque, na minha avaliação, segurança jurídica não tem relação necessária com segurança orçamentária. Segurança jurídica tem a ver com direito, não com dinheiro. Porque, se fosse levado às últimas consequências esse raciocínio, quanto mais confiscatória fosse a lei, mais se deveria devolver. Quanto mais se devesse devolver, maior seria a chance de não precisar devolver, tendo em vista a modulação, de tal sorte que, quanto mais inconstitucional fosse a lei, maior a chance dela ser declarada constitucional. Trata-se, na minha avaliação, de um raciocínio perverso, porque, como disse o doutor Cristiano, funciona como um incentivo para que se produzam leis inconstitucionais. Basta que o processo demore muito e que tenha que devolver bastante. E esses dois fenômenos, infelizmente, têm sido a marca registrada das leis nos últimos anos. E não se pode deixar de mencionar o fato de que, muitas vezes, a demora é atribuída às próprias partes, não só à Fazenda Nacional ou outras fazendas, mas também aos contribuintes. Os contribuintes também pedem modulação, quando não deveriam pedir. Eu acho que, talvez, um mote aqui, para não ficar uma análise parcial, seja mostrar o seguinte, que nós temos um sistema tributário nacional que completa 30 anos, mas é um sistema que não caminha sozinho, né? Somos todos nós que fazemos com que o sistema funcione bem, ou funcione mal, ou não funcione. Nós, talvez, tenhamos que pensar dessa forma. E, para isso, eu queria dividir com vocês uma experiência que eu tive, que eu relato de maneira muito breve. Eu fui fazer doutorado na Alemanha, e a comparação que eu fiz é entre o sistema tributário alemão e o sistema tributário brasileiro, com a seguinte particularidade. Nós, no Brasil, temos um sistema bastante extenso, com muitos dispositivos, que todos nós conhecemos, e a Alemanha tem, para começar, nem tem um sistema constitucional tributário. Tem apenas um capítulo sobre o regime financeiro, em que são mencionados alguns tributos e estabelecidas algumas regras no âmbito federativo. No entanto, ao comparar a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro, eu constatei o inverso. Apesar de nós termos muito mais textos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito menos protetiva de direitos fundamentais do contribuinte do que a alemã, que tem menos textos. Aí vem a constatação que, na época, eu fiz, e que, obviamente, pode ser objeto de crítica, é que a normatividade da Constituição não mantém relação necessária com a quantidade de disposições normativas. Nós podemos ter um texto maravilhoso e uma prática péssima, e o oposto também. Para quem não está entendendo, na Alemanha, na lei fundamental alemã, não tem princípio da capacidade contributiva. A doutrina e a jurisprudência
terminaram extraindo ela do princípio da igualdade. Eles não têm legalidade tributária, mas a jurisprudência terminou construindo a partir do Estado de Direito. Não existe proibição de tributo com efeito de confisco. Isso foi construído a partir do núcleo dos direitos fundamentais. E assim numerosos exemplos. Em outras palavras, às vezes se consegue uma boa norma, apesar de não ter o texto. E às vezes, aí é o problema. Nós temos um bom texto e não conseguimos chegar a uma boa norma. Então, talvez nós tenhamos que fazer uma reflexão, todos nós. Eu sou advogado, sou professor, aqui há profissionais, há pessoas do Poder Judiciário aqui, da Receita aqui, advogados, muitos conhecidos. Se o sistema não está funcionando, qual é o problema? É do sistema? O sistema tem um problema ou é quem trabalha com esse sistema que não está dando conta de torná-lo efetivamente um bom sistema? Porque nós culpamos os textos, no final das contas, né? De fato, os textos são numerosos, mas a Constituição que nós temos é essa. E nós precisamos desenvolver critérios adequados para melhor aplicá-la. E nesse aspecto, eu também não quero me alongar, eu vejo, e aí, naturalmente, eu vou dividir com todos vocês uma impressão que eu tenho, com a qual muitos não irão concordar. Mas eu acho que existem muitas teorias novidadeiras que visam a solucionar problemas que, na verdade, agravam os problemas. O que nós precisamos, na minha opinião, repetindo, com a qual vocês não precisam concordar, é um pouquinho do que nós estamos deixando para trás, que é essa teoria do direito tributário, que foi construída nos últimos 30 anos pelos nossos mestres, entre os quais o professor Hugo de Brito Machado. Doutrina essa que investigou o conceito de norma, de regra, de princípio, de incidência, de fato gerador, de base de cálculo, de alíquota, essas categorias fundamentais que contribuem em muito para a segurança jurídica. O que me preocupa são essas teorias supostamente modernas que desprezam essas categorias, reclamando segurança jurídica. Pois eu tenho dúvidas se nós estamos andando para frente ou estamos andando para trás. Me parece que a gente pode, e aí eu falo como professor, enfim, como doutrinador, nós podemos andar para frente, sem desprezar o que se construiu no passado. Então, o direito tributário brasileiro é riquíssimo, por uma circunstância. Os outros países não têm a Constituição que nós temos, e por isso a doutrina, nos últimos 30 anos, construiu categorias que são categorias fundamentais. E o que me preocupa nessas teorias modernas, com elevado verniz de erudição, é que, no fundo, são desprezadas as categorias fundamentais, o debate é colocado no âmbito da Constituição, são feitas ponderações de princípios, apesar das regras imediatamente incidentes, e a solução termina sendo uma solução subjetiva, baseada nos mais variados critérios, consequências, efeitos, enfim, o nome pouco importa. Mas isso tudo contribui, na minha visão, não para o fortalecimento da segurança jurídica, é o oposto. Talvez o que nós estejamos precisando é um pouco do básico mesmo. Entender de direito tributário envolve entender das suas categorias fundamentais. E, para não dizer que eu estou falando do direito tributário, vamos falar do direito civil. O que aconteceu com o direito civil? Direito civil, um ramo riquíssimo, extremamente tradicional, em que os grandes professores sempre estudavam as categorias fundamentais. Posse, propriedade, obrigação, dever, credor, devedor, e todas essas categorias. A nova geração, o que está fazendo? Está fazendo direito civil constitucional, abandonando as categorias, indo para o altiplano constitucional e fazendo juízos ponderativos absolutamente subjetivos, com um ar de modernidade. O que acontece? Uma insegurança tremenda, porque as pessoas praticam os atos da vida civil esperando que as categorias com as quais estão habituados a lidar produzam seus efeitos típicos. Mas isso termina não acontecendo. E eu receio de que, nos novos tempos,
o direito tributário talvez esteja seguindo esse caminho. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal é composto por juristas brilhantes, mas que, modéstia à parte, não têm dado uma atenção devida ao direito tributário. Se preocupam muito com questões relacionadas às liberdades civis, aos direitos fundamentais, talvez se esquecendo de que, por trás de toda relação obrigacional tributária, tem o direito fundamental de propriedade, de liberdade, de dignidade, de igualdade, que estão sendo, direta ou indiretamente, restringidos. E não se faz nada sem dinheiro. Por isso, a questão tributária é uma questão central para o Estado de Direito. E deveria receber do Supremo a mesma atenção que o Supremo dá a esses outros casos que param na primeira página do jornal. Então, enfim, com essas palavras, eu devolvo a palavra ao presidente. Bom. Professor Hugo, o professor Humberto acabou de referir sobre se fazer o básico. E o senhor mencionou na sua fala uma norma que é de elementar compreensão para todo o operador, estudioso do direito, que é a irretroatividade. O senhor mencionou há pouco. Tem me surpreendido, e eu gostaria de ouvir um pouco da sua percepção, um comportamento, e aí eu falo um pouco do fisco. Se a lei não pode retroagir, e isso é uma compreensão comezinha para qualquer estudante de direito, poderia a interpretação de um auditor específico retroagir para atingir negócios jurídicos e operações realizadas nos últimos 5 anos? Lhe pergunto, qual é o mínimo de segurança e previsibilidade que se almeja promover numa ordem jurídica em que os negócios feitos no passado não se tem a certeza de que eles realmente valem e que tem a interpretação que sempre se deu? Pois é precisamente essa questão fundamental que pode ser colocada quando se fala de segurança jurídica em matéria tributária. Ora, a solução de consulta, a meu ver, já resulta da insegurança decorrente da legislação, extremamente complicada e com alterações muito frequentes. O próprio fisco, por seus agentes, não adota um entendimento padrão uniforme. Existem soluções, existem consultas que são respondidas, a mesma consulta, a mesma dúvida colocada perante o fisco, respondida por uns de uma maneira e por outros de outra maneira. E aí se cria o Instituto da Solução de Divergência. Solução de divergência é exatamente o encontro entre agentes do poder público que buscam um entendimento para uniformizar aqueles dois entendimentos diferentes manifestados em respostas. E aí pretendem que o entendimento, afinal, adotado, produza efeitos retroativos, quer dizer, pretendem cobrar do contribuinte que se comportou de acordo com a manifestação do fisco anterior e que agora é considerada incorreta, pretendem cobrar diferença de tributo. Às vezes a pessoa diz, não, mas a diferença do tributo pode ser cobrada, não há problema. Todos nós sabemos que o empresário, quando planeja as suas atividades e quando desenvolve as suas atividades, considera o tributo como um custo na sua atividade. E, ao considerar como um custo, ele tem que ter como quantificar esse custo. Quantificou, exerceu a atividade, desempenhou a atividade durante 7 anos. Aí vem uma mudança de entendimento do fisco e pretende cobrar diferenças de tributo que passaram a ser consideradas devidas
por essa segunda solução de divergência. Isso não me parece que possa existir um absurdo maior do que esse. Isso é um absurdo total e absoluto, porquanto a irretroatividade, e eu destaco exatamente que estudei esse assunto no meu livro Direitos Fundamentais do Contribuinte e a Efetividade da Jurisdição, está aqui na página 57 do meu livro, que eu destaco, item 3.4.1, a irretroatividade e a essência do direito. Não pode haver um princípio mais essencial ao direito, e eu aqui não me refiro ao direito tributário, não, ao direito em geral. Não pode haver um princípio mais essencial do que o da irretroatividade. Quando nós adotamos um comportamento qualquer, em qualquer área da nossa conduta, nós adotamos esse comportamento se é uma pessoa séria, que quer cumprir, quer obedecer o direito, ele adota esse comportamento tendo em vista aquilo que é considerado correto. E aí, algum tempo depois, diz, não, o que você fez não era correto, não, você tinha que fazer de outra maneira. E quer cobrar a diferença de comportamento de 7 anos passados. Isso me parece que realmente é um verdadeiro absurdo, não tem como. Agora, eu destaco que no meu livro, que deve estar ainda à disposição aí de quem quiser adquirir nas livrarias, dos Direitos Fundamentais do Contribuinte e a Efetividade da Jurisdição, eu ressalto um ponto que manifestei também num artigo que está na revista da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, número 5, salvo engano, que é sobre a segurança jurídica e a lei complementar. Porque, vejam, quando a Constituição Federal Brasileira adotou a lei complementar como espécie normativa, nós já tínhamos referência a essa expressão. Temos, inclusive, um artigo publicado numa revista nos anos 50, salvo engano, em que o autor do artigo, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, se refere à lei complementar. Mas vejam, eu tenho dito sempre, é uma insistência constante minha, insistência muito grande, que nós devemos ter, e o Humberto há pouco fez uma referência que me autoriza a considerar que é correta essa minha insistência, diz respeito ao significado das palavras e das expressões no direito, na linguagem jurídica. Ora, lei complementar, vejam, a expressão lei complementar pode ter mais de um significado. No significado usado nesse texto desse ex-ministro supremo que escreveu o artigo ao qual me refiro, ele usava lei complementar no sentido de lei que complementa um dispositivo da Constituição. E notem, é muito importante a gente ter isso na cabeça, essa ideia. A Constituição Federal, não só a atual, como eu acho que qualquer das anteriores, ela contém dispositivos, contém artigos ou parágrafos que não podem ser aplicados por si mesmos, porque diz assim, tal providência deve ser assim assado conforme dispuser a lei. Poxa, esse dispositivo da Constituição só tem algum significado quando surgiu uma lei que disponha sobre aquilo, atendendo à previsão da Constituição. Sem a lei, o dispositivo está incompleto, pois a expressão lei complementar foi usada no artigo ao qual me referi, no sentido de lei que complementa. Ora, mas na Constituição Federal de 1988, inclusive com emendas posteriores, ela se refere à lei complementar como uma espécie de norma, como uma espécie de lei. Ora,
Eu, inclusive, tive um período em que eu tive uma divergência muito séria com um eminente professor de direito tributário do Nordeste, não é, que é o professor José Souto Maior Borges, porque eu sustentava que a lei complementar, estou me referindo à lei complementar agora, a lei complementar não pode ser alterada por uma lei ordinária. A lei complementar não pode ser alterada por uma lei ordinária. E o Souto dizia que pode, só não poderia se tratasse de matérias reservadas à lei complementar pela Constituição. Eu disse, não, Souto, lei complementar é lei complementar, trate de que matéria trate. A Constituição exige que determinadas matérias devam ser tratadas por lei complementar. Mas se o Congresso Nacional aprovar uma lei como lei complementar, e essa lei complementar dispuser de alguma coisa que não é privativo da lei complementar, ela vale. Ela vale. E só pode ser alterada por outra lei complementar, não pode ser alterada por uma lei ordinária. Eu me lembro muito bem, quando eu terminei, eu publiquei uma monografia, Lei Complementar Tributária, é um livrinho, uma monografia. E eu mandei um exemplar para o Souto. Mandei autografado. E fiquei pensando em ver a cara dele quando ele lesse o livro, né? Porque o livro é baseado exatamente na divergência que eu tinha com ele, né? Sobre lei complementar. Mas vejam, meus amigos, vamos deixar esse aspecto pessoal de lado e pensar como é importante o conhecimento do significado das palavras e expressões na linguagem jurídica. Eu conheço inúmeros equívocos que são cometidos por juristas, até juristas notáveis, por conta do desprezo por esse significado. Pegam uma determinada expressão e utilizam num sentido diferente. Foi o que fez o Souto nesse caso, lei complementar. Lei complementar é a lei que complementa a Constituição ou é uma categoria específica de leis? Então, meus amigos, são essas as considerações que eu fico muito satisfeito com a oportunidade que me é concedida de fazer, porque, na verdade, é assim. E na revista da Fundação, eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para oferecer, se for do interesse da Fundação, o assunto que foi da minha palestra hoje, naturalmente resumido e de forma mais consistente, para publicação na revista, que publicou esse texto ao que eu me referi, que trata exatamente da segurança jurídica na lei e a lei complementar, a relação entre a segurança jurídica e a lei complementar. Muito obrigado. Obrigado. Professor Cristiano, para concluir o nosso painel aqui, nós fizemos alguns diagnósticos sobre alguns problemas identificados no sistema normativo, seja no plano legislativo, na compreensão pelos tribunais. Qual seria a sua percepção, inspirado em modelos de sistemas racionais, o que seria ideal para um aperfeiçoamento do nosso sistema tributário? Bom, fazendo um breve comentário antes de responder essa pergunta sobre a questão da retroatividade, talvez seja, pensando alto aqui, uma das maiores violações a garantias do contribuinte, porque uma vez que uma lei, uma norma retroage, ela fere a liberdade mais fundamental que existe, que é a liberdade de escolha. Como é que eu vou escolher se eu vou agir conforme, né, ou desconforme o direito, se a minha ação é pretérita à norma que a regula? Então, é uma situação, assim, no mínimo, kafkiana, né? E acho que, quanto a esse tema de segurança jurídica, talvez a melhor definição que eu vi sobre a situação do Brasil tenha sido dada pelo ex-ministro Pedro Malan, que disse que no Brasil até o passado é incerto, quanto mais o futuro. Nós não temos certeza nem sobre o que aconteceu.
Imagina para frente. Mas quanto à pergunta de o que nós poderíamos fazer para melhorar o sistema, bom, existem inúmeras soluções, inúmeras propostas de reforma. Eu não tenho dúvida que seria algum tipo de reforma. Na verdade, eu fico bastante temeroso quando alguns falam em um poder constituinte originário. Né? Como eu disse no começo, eu não sou fã da nossa Constituição, mas é a que temos. Né? Podemos tentar melhorar o sistema a partir dela. Mas, veja, um novo sistema é bastante complexo, é uma questão de design normativo muito difícil. E vou ser muito sincero, se nós compararmos a nossa Assembleia Constituinte de 30 anos atrás com o que nós temos hoje no Congresso, a situação caiu vertiginosamente. Né? Eu fiquei bastante assustado quando vi a votação no processo de impeachment da ex-presidente Dilma, né? Deixando claro que eu fui a favor do impeachment, mas essa não é a questão agora. Mas eu fiquei muito assustado quando eu vi os deputados votando um por um. Não é possível que sejam esses os nossos representantes. É algo realmente que só ali que a gente teve uma certa transparência para ver quem eram aqueles que fazem as leis, inclusive as tributárias. Não pode sair boa coisa dali, tanto que nunca saiu. Né? Então, assim, nova Constituição do zero é altamente arriscada, mas eu acho que temos que reformar. A reforma é simples? Sim. É fácil? Não. Nós temos uma série aí, como eu falei uns minutos atrás, uma série de freios, impedimentos de ordem estratégica, né, que tem que ser talvez quebrados e superados, mas ainda assim há boas propostas, e de forma geral eu diria que nós teremos que buscar o que se chama a tributação ótima, algo que eu defendo há muitos anos, que vai, de forma muito simplista, é um tributo que, desde Adam Smith, a gente sabe que cumpre a sua função principal, arrecadatória, né? Tem a função extrafiscal também, mas a função arrecadatória, a principal, né? Já dizia o famoso juiz da Suprema Corte americana, Oliver Wendell Holmes Jr., que tributo é o que pagamos, é o preço que pagamos para uma sociedade civilizada, então tem que haver uma arrecadação, mas que, ao mesmo tempo, não fira as garantias do contribuinte, não o penalize economicamente de forma demasiada. Claro que aí podemos ir para critérios técnicos, que eu não vou entrar nas minúcias, porque não há tempo, mas, basicamente, de forma essencial, uma tributação simples. E, vejam, um dos piores defeitos que nós temos é a tributação setorial. A tributação tinha que evitar esses problemas. Vejo, de novo, incentivos. Quando nós temos tributação por setor, o que acontece? Aquele setor se organiza e vai lá fazer lobby, pedir favores, pedir subsídios, pedir isenções. É natural, faz parte da racionalidade humana. Só que, ao mesmo tempo, o Estado não quer diminuir sua arrecadação. Então, o que ele faz? Ele concede, porque é uma questão política, né? Ele concede aquele favor fiscal e desvia a carga tributária para setores que não têm poder de barganha, que não conseguem se mobilizar. A grande parte da população, na verdade, né, arca com esse custo. Então, esse é um problema que é contra o tributo ótimo, tributação setorial. Então, que nós teríamos que ter uma tributação com uma base grande e uniforme de contribuintes, né, que, ao mesmo tempo, evitaria problemas de curva de Laffer, né, poderia reduzir a tributação como um todo, evitar a deserção. Né? A gente aprende também que planejamento tributário, não obstante seja lícito, não obstante seja bom, nós fazemos como advogados para os nossos clientes, ele vem de um mau incentivo também. Né? Se o sistema fosse ótimo no sentido econômico, ótimo no sentido econômico significa o mais eficiente que se pode ser, não haveria necessidade de expedientes com planejamento tributário, que, de novo, não obstante ser lícito, faz com que, uma vez que ele seja bem sucedido, a carga tributária novamente seja desviada para quem não tem condições de fazer planejamento tributário. Isso causa toda uma distorção no sistema. Desigual, viola o princípio da isonomia tributária. Não vou nem falar de deserção ilícita, que é a sonegação, né, que também é incentivada pelo sistema ruim. Eu já conheci pessoas que faziam um cálculo custo-benefício. Olha, o que acontece se eu ficar 20, 30 anos sem pagar tributo, sonegando mesmo? Né, um dia eu vou ser processado, vou levar não sei quantos anos o processo, aí vem um refis ou parcelo com redução de multa. Olha os incentivos que são criados. Né? E, finalmente, a deserção física.
Por exemplo, alguns querem criar o famoso imposto sobre grandes fortunas. Ninguém sabe como é que vai ser, né? Qual o critério. Eu diria que, seja qual for, provavelmente ele vai criar um incentivo ruim também. Por quê? Alguém pensa ingenuamente que as grandes fortunas, ou os detentores das grandes fortunas, vão ficar de braços cruzados esperando serem tributados? Não. Esses são justamente os que mais têm condições de contratar advogados, auditores, para evitar a tributação. E se não der para evitar a tributação, qual vai ser a consequência? Eles vão sair do país, eles e suas empresas. Teremos fuga de capitais, fuga de investimentos. Então, esse tipo de solução não funciona. O que nós temos que ter é uma tributação ótima, não setorial, base grande de contribuintes, que ao mesmo tempo reduz a alíquota, simples, muito simples, né, com poucas regras e as mais objetivas que se possa ter. Eu finalizo aqui a minha participação parabenizando a Fundação pela ideia de fazer esse esquenta tributário. Eu acho que a tendência, né, no nosso mundo 4.0 cada vez mais é essa, fica mais dinâmico, fica mais interessante. A gente, quando está ouvindo os colegas de mesa, os professores, a gente acaba tendo novas ideias, surgem novas lembranças que a gente provavelmente esqueceria se estivesse fazendo uma palestra solo tradicional. Então, acho muito bacana que tenha sido inaugurado o Congresso dessa forma. Espero que seja, que haja mais daqui para frente dessas mesas informais de debate. Obrigado. Como já estamos com o tempo esgotado, eu queria, para encerrar, agradecer na pessoa do presidente, Dr. Fábio Raimundi, pelo convite que me fez, e para mim foi uma honra estar aqui com os meus mestres, pessoas que eu admiro, que eu aprendo muito, aprendi e aprendo, e acredito que todos aqui tenham aproveitado bastante. Nós aproveitamos ao máximo no sentido econômico, otimizamos o tempo com 3 ilustres juristas e podendo trocar ideias e ouvir um debate. Acho que foi excelente o formato, parabéns à Fundação pela ideia e declaro encerrado este painel. Muito obrigado.